momento realmente saúde. Vamos falar aí sobre alimentos que podem prejudicar o crescimento das crianças. Para isso, quem está aqui conosco é a nutricionista Cileide Assis. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores. Tá bom, Cileide. Nos assistindo. Seja bem-vinda, viu? Olha, eu fiquei aqui pensando, dá uma olhada nessa mesa, gente. Alguém vai dizer assim, mas não vai falar sobre saúde? Por que só tem doce, sorvete, bala? Olha, só tem biscoitinho, chips. É justamente isso que você vai falar, né? Eu fiquei até pensando, né, Cileide, para você, antes de começar a explicar, como que você vê como nutricionista, né, a nossa caminhada, o desenvolvimento humano, essa correria. Hoje as pessoas, até pelo fast food, é tudo enlatado, tudo industrializado, é comendo dentro do carro, trocando os bons hábitos por outros tipos de alimento, que é justamente o que você vai estar explicando para a gente. Exatamente. E levando isso para as crianças também, né, Cileide? Que atrapalha o crescimento das crianças, né? Crescimento e desenvolvimento, que são duas coisas distintas, né? E que a gente tem que prestar muita atenção, porque as crianças, a gente pretende que elas sejam adultos saudáveis também. Então a gente tem que prestar atenção no crescimento e no desenvolvimento. Tem gente, quando alguns programas de televisão falam assim, olha, tire as crianças da sala. Nesse caso, nós chamamos, tragam as crianças para a sala, coloque a televisão no volume bem audível, para que elas prestem atenção nas dicas da Cileide. E fala aí a diferença até do... né? Porque às vezes a mamãe puxa a orelha, isso aqui não deve, não pode consumir muito assim. Acha que a mamãe está pegando no pé. Acha que a mamãe está pegando no pé. Então é uma boa opção de chamar as crianças para a sala para... Que é a diferença do crescimento para o desenvolvimento? O crescimento é em relação à estatura mesmo, certo. O crescimento dos ossos, né? Tanto no sentido horizontal quanto vertical, né? É o crescimento dos ossos, de músculos e tudo. E o desenvolvimento é em relação às funções que o organismo vai desempenhando. Essa é a questão do desenvolvimento. Agora, os órgãos que vão se especializando em funções, estruturas, isso aí tem a ver com o desenvolvimento. Certo. Esses alimentos aqui, eles contribuem muito para o crescimento horizontal, né? Só para os lados. Aquela protuberância. Aqui ajuda bastante. Aqui tem alimentos que são permitidos, mas não com exagero, né? A gente não vai dizer para as pessoas que elas não devam comer, mas que podem comer com moderação, seria isso? Isso é um alerta muito importante, Serginho. Desculpa, Jean. Não tem problema, eu e o Serginho, nós somos amigos, não tem problema. Desculpa, Jean. É um alerta importante porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Pode ser consumido? Sim, então, claro. Pode? Com moderação. Entendi. Aí, poucas vezes por semana, em pequena quantidade, não tem problema. Até nós adultos mesmo, quem não gosta de um docinho, não gosta de um sorvete, às vezes. Então, assim, a palavra de ordem é realmente moderação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente, no decorrer do programa que a gente for falar de cada um, a gente vai falar um pouco de quantidade, o que é recomendável. Então, vamos começar, né? Nessa mesa aqui, nós temos tem um que seria o mais vilão da história ou não? Ou todo mundo é vilão, mocinho? Cada um tem a sua parcela aí de contribuição. Agora, nós temos alguns aqui que agregam duas coisas que são mais nocivas. Certo. Que é tanto a gordura, essa gordura hidrogenada, quanto o açúcar. Então, quando associa esses dois, aí a coisa fica realmente mais grave, mais séria, né? Qual que seria, É o caso então, do sorvete, por exemplo. Jean, era esse que você estava de olho nele. Eu tô de olho nesse aqui, ó. O caso do sorvete, por exemplo, que a gente chama de sorvetes de massa. Isso, qualquer tipo de sorvete, esse industrializado ou aquele mais caseiro? Qualquer tipo de sorvete que leve gordura hidrogenada, que fique bem claro. E os industrializados, eles levam muita gordura hidrogenada, porque essa gordura, a principal propriedade dela é exatamente conferir ou cremosidade, que é o caso do sorvete, ou textura, essa textura sequinha. Então vamos ver aqui, ó. Esse sorvete aqui, ele não tem tanta cremosidade como esse aqui parece ter, ó. Mas ele tem muito corante, aquele azul. Isso é prejudicial? Falar do corante também. A textura desse rosinha aqui, que eu presumo que seja de morango, ela é mais, vamos dizer assim, condensada. Essa aqui é mais soltinha.
Isso independe da quantidade de gordura hidrogenada? Não, depende exatamente da quantidade. Quanto mais cremoso o sorvete, e às vezes a gente até se engana com relação às como marcas esse, mais exemplo. caras. Esse é sorvete também ou é um... É uma tortinha, né? Experimenta aí, Jean. Posso experimentar? Eu não queria experimentar logo assim de cara, senão o pessoal vai achar que eu entrei aqui nessa matéria só pra comer. Não, só pra gente saber se isso é sorvete ou se é uma tortinha. Eu acho que é uma mousse. É o mousse de morango. Certo. Então, a mousse menos nociva, no caso, do que o sorvete. E aqui também você chamou atenção para a textura, já que mas é porque ele já está um pouquinho fora, mousse, né? Ele já está um pouquinho fora da temperatura normal de conservação até por isso do sorvete. Que está começando a derreter, né? Por isso que está começando. Será que vocês botaram o ar-condicionado 17 graus aqui hoje? Então, gente, só terminando aqui de falar sobre sorvete, sim, ele agrega tanta gordura hidrogenada que dá essa cremosidade, certo? E o açúcar, muito açúcar, porque o açúcar também, ele vai para aerar a massa do sorvete e tudo, então ele vai ser, assim, sempre muito doce. Nós temos dois tipos de açúcar aqui. Também, né? A açúcar que vai no sorvete é essa branca, refinada? O açúcar depende muito de quem produz o sorvete. Tem gente que usa o açúcar cristal ou açúcar refinado. Quase nunca o mascavo. Nesses produtos industrializados é muito raro, a gente não vai ver. Porque o mascavo é caro, inclusive, mais caro. É mais caro até porque ele é mais rico em nutrientes, ele é melhor para a saúde. O cristal está aqui. Você ia falar sobre os corantes. Isso. Celeja. Os corantes. É uma coisa assim, gente, que a gente quando come, a cor agrada muito aos olhos, né? Verdade. E isso, inclusive, abre o apetite. E a gente sabe que a grande maioria dos sorvetes, por exemplo, às vezes eles não contêm a fruta mesmo, ele vai conter essências. Às vezes ele não tem a polpa da fruta, né? Aroma e tal. Então eles usam os corantes e os conservantes, que em geral são, assim, eles provocam muita alergia. Quer dizer, quanto mais colorido o sorvete, cores mais vivas, mais perigoso ele é. Aí você tem que olhar, assim, muito a procedência. Geralmente essas indústrias mais caseiras, eles produzem um sorvete mais natural um pouco. Os, assim, de maior quantidade, às vezes usam mais o corante. Como nutricionista, então, você falaria para o telespectador para optar por sorvetes com menos cores, por exemplo? Os mais claros. Mais claros. A base de coco. De frutas? Seriam as frutas? De frutas, se você souber a procedência ali e que te garantam que aquele é feito da fruta natural, ótimo, excelente. O picolé, ele é menos nocivo do que o sorvete? Sim, o picolé é o que até que eu ia recomendar como substituição, é o picolé de frutas, né? O único inconveniente é que normalmente tem muito açúcar, mas ele não tem gordura hidrogenada. Então já diminui o malefício. E os picolés feitos em casa, gente, que é muito bom para as crianças, a gente pode fazer em casa. Então, você não precisa colocar aquela quantidade de açúcar, né? A gente pode fazer em casa. Fala pra gente aqui um pouquinho. Só um minutinho aqui, que é uma coisa interessante para comentar sobre o açúcar. É que o açúcar cristal, ele passa por outros processos. Ele vai passar para o açúcar refinado. E você sabe que o açúcar refinado, ele é branquinho, né? Isso. Isso passa ali pelo processo de branqueamento e esse processo faz perder muitos nutrientes, mas ele não perde a quantidade de glicose, que é o que é nocivo para a saúde, tá? Então, assim, ele às vezes até adquire mais algum produto no branqueamento, algum produto químico, que não é interessante ficar comendo muito açúcar também por isso. O que você está falando é que quanto mais claro é o açúcar, também mais perigoso ele é para a saúde. Por isso o mascavo é mais recomendado. É o mascavo, que é o mais natural, né? Ele é o açúcar da cana, da Tem muita gente que usa rapadura para fazer um café, e até a gente pensa, esse povo é da roça, porque usa rapadura. É o ideal. É mais saudável. Se todas as pessoas pudessem usar. O adoçante pode substituir ou você acha que não é o ideal? O adoçante é um caso muito especial, porque ele é só para dietas especiais, para quem tem necessidade, né? No caso de criança, por exemplo, tem que ser recomendado pelo nutricionista ou por um nutrólogo, porque esse caso de adoçante, a gente está falando especialmente de criança, tem que ter muito cuidado, porque é só mesmo quando é recomendado. Não é qualquer caso que a gente pode substituir pelo adoçante. Entendi. Fala pra gente aqui sobre os famosos salgadinhos, chips, né? A menina adora esses chips aí. Tem que eu tenho que te confessar que eu também gosto de um chipzinho, viu? Não como direto, não, mas se pudesse eu comeria. Fala pra gente os malefícios, depois o que pode substituir. Você começou falando aqui
sobre a correria do mundo moderno, Isso. né? Hoje todas as pessoas têm muita pressa, as mães não têm muito tempo de preparar a merenda escolar da criança. É verdade. Né? Então vai colocar na merendeira ali o que for mais prático. Isso. É um suco de caixinha, é um pacotinho de chips, é um pacotinho de biscoito recheado. É as coisas que são realmente práticas, né? Por causa da correria. E aí é que vem o maior inconveniente, porque as crianças param de comer as coisas mais naturais, deixa de levar, às vezes, uma fruta para a escola. E, inclusive, vem acontecendo nas escolas um combate a isso, né? Não ter nas escolas também. Já não nas tem, lanchonetes, muitos desses produtos, exatamente para não contribuir. Essa combinação tipo de aqui, ela pode causar o que na vida da criança se ela consome isso com frequência? O salgadinho aqui, o salgadinho de milho, o problema dele, a gente volta na questão da gordura hidrogenada. Eu disse que ela promove cremosidade e melhora a textura também. Essa textura dura, quebradiça, também é por conta da gordura hidrogenada. E corante, gente, não se engane, esse amarelinho aqui não é natural, não é o amarelo do milho, não é natural. Então, o exagero disso aqui está no corante e na gordura hidrogenada. E pior, a quantidade de sódio que a gente tem nisso aí. É muito sódio, então assim, as crianças estão ingerindo muito sódio por causa dos produtos industrializados. Estão ficando muito hipertensas? Hipertensas e outros problemas também, que vão... Pode desenvolver problemas cardíacos também? Problemas renais, cardíacos. Se ela leva de lanche um salgadinho daquele, com um suco daquele ali, então potencializa isso tudo que você está falando. Isso. Aqui no caso você perguntou sobre a combinação dos dois. A gente tem uma gama de sucos, esses sucos embalados, né? Em Tetra Pak, no mercado. E a gente tem versões aqui que é Kids, né? Que é para criança. Que não contém sódio no rótulo, né? Nesse caso aqui, 0% de sódio. Não contém o sódio como conservante. Mas não se iludam que a grande maioria, inclusive aqueles achocolatados também, que normalmente as crianças usam aí pela praticidade, tem muito sódio. Então tem que olhar no rótulo a quantidade de sódio. Existe uma porcentagem ali que a gente recomenda, pela legislação, até 20% da quantidade que tem ali de sódio. Mas é muito, tá, gente? 20% é muito. Muita coisa. A gente vê normalmente 6%, 7%. Pois é, e é muita coisa porque você não vai consumir só isso que tem sódio. Você vai consumir ao longo do dia muitos outros produtos. Salgadinho daquele, mas isso aqui você aumentou demais a taxa de sódio. Exatamente. E aí te respondi sobre a combinação, né? Se fosse um suco natural ou um tipo desse aí que é isento de sódio, fica mais tranquilo.